A cada 3 minutos, um idoso acorda durante a madrugada para urinar. Pode parecer um detalhe simples, uma daquelas coisas normais do envelhecimento, mas a verdade é muito mais séria e muito mais transformadora do que você imagina. Se você tem mais de 60 anos e levanta pelo menos uma vez por noite para ir ao banheiro, então este vídeo é para você, porque acordar de madrugada para urinar não é algo normal, não é algo que você precisa aceitar. É um sinal silencioso de que algo na sua rotina está errado. E pior, está roubando de você horas preciosas do seu sono profundo. Está acelerando o envelhecimento do seu corpo. Está aumentando o risco de doenças sérias. O nome técnico disso é noctúria. Mas o que quase ninguém explica, e muitos médicos sequer mencionam, é que a maioria dos casos de noctúria não tem causa médica grave. A verdade é que 5 a 7 hábitos simples, aparentemente inofensivos, estão por trás da maioria desses episódios. E é sobre isso que vamos falar aqui. Você vai entender como pequenas atitudes que você repete todas as noites estão, sem perceber, treinando sua bexiga para acordar. Vai descobrir como corrigir isso, sem remédios, sem cirurgias e sem abrir mão da sua qualidade de vida. Vai conhecer histórias de pessoas reais, como a Margaret, o Frank, a Eleanor, que passaram anos acordando até 5 vezes por noite e que hoje dormem noites inteiras como quando tinham 40 anos. Mas antes de tudo, eu preciso te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes por noite você acorda para urinar? Pense com calma, porque pode parecer pouco agora. 1, 2, 3 vezes. Mas cada uma dessas interrupções fragmenta seu sono, impede que o seu cérebro entre no sono profundo. E isso compromete tudo: sua memória, seu humor, sua imunidade, sua disposição durante o dia, sua energia com os netos, sua liberdade de sair de casa sem medo. E aqui vai um alerta que quase ninguém te dá. Acordar à noite para urinar aumenta, sim, o risco de quedas noturnas, confusão mental e até problemas cardíacos em pessoas mais velhas. Mas existe uma boa notícia: essas interrupções não são inevitáveis. E muitas vezes não são culpa da idade, da próstata, da menopausa ou mesmo dos seus remédios. Na maioria dos casos, são causadas por hábitos simples e que você pode mudar agora mesmo. E quando você muda, você redescobre o prazer de dormir bem, de acordar descansado, de sentir sua energia voltar, de se olhar no espelho e ver um rosto mais vivo, de lembrar mais das coisas, de se sentir mais forte, mais seguro, mais você. Por isso eu peço, fique comigo até o fim, porque este vídeo pode mudar completamente a sua rotina de sono, para sempre. Agora, antes da gente começar a lista dos hábitos que estão sabotando seu sono e fazendo você acordar toda noite para ir ao banheiro, quero te pedir 2 coisas rápidas. Elas fazem toda a diferença para mim e para milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo depois de você. Primeira, deixe o seu like agora mesmo. Isso mostra ao YouTube que este conteúdo é importante e ajuda a espalhar essa mensagem para outras pessoas que também estão sofrendo com isso. Segunda, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana eu compartilho aqui descobertas científicas explicadas de forma simples, que ajudam pessoas maduras como você a viverem com mais saúde, mais sono e mais liberdade. É gratuito e pode ser o primeiro passo para transformar suas noites. Agora, respire fundo, porque você vai conhecer os 7 hábitos invisíveis que estão roubando o seu sono e sobrecarregando sua bexiga todas as noites. A cada hábito, você vai entender o que está errado, o que a ciência descobriu, o que você pode fazer diferente hoje mesmo e o que aconteceu com pessoas reais que aplicaram essas mudanças. Prepare-se, porque o primeiro hábito pode até parecer óbvio, mas tem um detalhe escondido que quase ninguém percebe e que pode estar sabotando suas noites há anos. Vamos começar.
Você provavelmente já ouviu essa recomendação. Pare de tomar água antes de dormir. E talvez você até tenha tentado isso. Mas se mesmo assim você continua acordando várias vezes durante a noite para urinar, aqui vai uma verdade incômoda. O problema não é só a água que você bebe, é o que você come, o que toma por hábito e nem percebe que está carregado de líquidos. Quando você consome qualquer tipo de fluido nas 3 horas antes de dormir, seja um chá, uma sopa, uma fruta com alto teor de água ou até mesmo um picolé, o seu corpo recebe um sinal claro: continue produzindo urina. E é exatamente isso que acontece. Durante o dia, seus rins filtram o sangue em ritmo acelerado. Mas à noite, o corpo naturalmente reduz essa produção, permitindo que você entre no sono profundo. Só que quando você consome líquidos nesse período crítico, tudo se desregula. Entre meia-noite e 5 da manhã, seu corpo continua trabalhando e sua bexiga enchendo silenciosamente. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Existem líquidos escondidos em muitos alimentos e rotinas noturnas. Sopas no jantar, frutas como melancia, melão, laranja, morango, chás de camomila, erva doce ou hibisco, medicamentos dissolvidos em água, até aquele café descafeinado que você toma para relaxar. Tudo isso parece inofensivo, mas está se acumulando na sua bexiga. E pior, no momento em que seu corpo mais precisa de descanso. E quando você finalmente adormece, o corpo é obrigado a te acordar. Margaret, uma senhora de 72 anos de Phoenix, Arizona, passou exatamente por isso. Ela me contou: eu já não bebia mais água depois das 19 horas, mas mesmo assim acordava às 23h30, às 2h e às 4h30 para ir ao banheiro. Meu médico dizia que era a idade, mas eu sentia que tinha algo errado. O que Margaret descobriu mudou sua vida. Ela estava tomando uma xícara de chá de camomila todas as noites e comendo uma tigela de sopa de legumes no jantar. Parecia uma rotina saudável, não é? Mas o chá e a sopa somavam quase 400 ml de líquido, exatamente no pior horário possível para os rins. Depois que ela aplicou a estratégia que você vai conhecer agora, tudo mudou. Margaret ajustou seu jantar para alimentos mais secos e nutritivos. Substituiu o chá por uma infusão seca de lavanda com hortelã, sem líquidos. E definiu um horário de toque de recolher para líquidos. Nada de bebidas ou alimentos úmidos após as 18h45. 2 semanas depois, Margaret acordava apenas uma vez por noite, em vez de 4. E em pouco mais de 1 mês, havia noites em que ela dormia direto até o amanhecer. As mudanças que ela sentiu foram profundas: mais energia, mais disposição, memória mais nítida e um humor muito melhor, segundo os netos. Agora veja por que isso funciona. Existe um hormônio chamado vasopressina. Ele é responsável por dizer aos seus rins: é hora de parar de produzir tanta urina, a pessoa está dormindo. Mas a produção de vasopressina depende de 2 coisas. Primeiro, que o corpo perceba que não há excesso de líquidos para eliminar. E segundo, que o seu ritmo biológico esteja sincronizado com a ausência de ingestão. Ou seja, se você toma líquidos tarde da noite, o corpo interrompe a liberação de vasopressina. E o resultado é inevitável. Sua bexiga continua enchendo. Mas quando você restringe esses líquidos escondidos, seu corpo volta a fazer o que é natural. Reduz a produção de urina e permite que você entre num sono profundo, contínuo, restaurador. Talvez agora você esteja se perguntando: mas como aplicar isso na prática, se eu sinto sede à noite ou preciso tomar remédios? Aqui está um plano simples, já testado por milhares de pessoas. Primeiro, estabeleça um horário limite para a ingestão de líquidos. Se você costuma dormir às 21 horas, pare de consumir qualquer líquido até às 18 horas. Segundo, evite alimentos ricos em água nas 3 horas antes de deitar. Isso inclui melancia, melão, morango, laranja,
tomate, pepino, sopas, caldos e chás. Café, mesmo descafeinado. Terceiro, concentre sua hidratação no início do dia. Beba bastante água até as 14 horas. Depois disso, vá reduzindo gradualmente. Quarto, se tiver sede à noite, umedecer os lábios com um pano úmido ou chupar uma pedrinha de gelo pode ajudar. Quinto, se você toma medicamentos obrigatórios à noite, converse com seu médico para ver se é possível antecipar a dose. Se não for, mantenha ao lado da cama um copo pequeno com a menor quantidade possível de água, só para esse fim. Margaret me disse meses depois: eu não acreditava que isso fosse funcionar. Mas hoje, minha energia voltou. Me sinto mais viva. E o mais importante, durmo em paz. E é isso que eu quero para você também, uma noite em paz, sem correria para o banheiro, sem tropeços no escuro, sem sentir que seu corpo está no controle e você é só passageiro. Você merece isso e pode começar a conquistar hoje mesmo. Mas atenção, esse foi só o primeiro hábito e por mais poderoso que ele seja, ele se torna ainda mais eficaz quando você corrige o segundo erro. Um que 85% dos idosos cometem sem nem perceber. Está pronto para descobrir o que é? Se você costuma jantar depois das 19 horas ou fazer aquele lanchinho antes de dormir, esse hábito pode estar sabotando seu sono mais do que você imagina. Muita gente acredita que o mais importante é o que você come. Mas quando o assunto é o sono, o que mais importa é quando e como você come, especialmente nas horas que antecedem a noite. Depois dos 60 anos, o nosso corpo passa por transformações importantes. A digestão fica mais lenta, os hormônios mudam de ritmo e o metabolismo desacelera. Isso significa que refeições pesadas, em horários errados ou com os alimentos inadequados, causam um impacto muito maior do que você imagina. E se essas refeições acontecem tarde da noite e ainda incluem alimentos com efeito diurético, o seu corpo entra em estado de sobrecarga. Enquanto você tenta dormir, seu sistema digestivo está trabalhando intensamente. Os compostos diuréticos circulam no sangue. Os rins são ativados. E tudo isso acontece justamente no momento em que seu corpo deveria estar desacelerando, repousando, se regenerando. O resultado? Você acorda no meio da noite. Não por causa da idade, nem da próstata ou da menopausa, mas porque o que você come à noite está ativando sua bexiga no pior momento possível. E o mais surpreendente é que muitos dos alimentos que causam isso são considerados saudáveis. Veja só alguns deles: tomate, pepino, aspargo, melancia, abacaxi, chá verde, café, mesmo o descafeinado, chocolate amargo, salsa e coentro. E alimentos ricos em sódio, como queijos curados, embutidos e enlatados. Todos eles têm compostos que estimulam os rins a produzirem mais urina. São os chamados diuréticos naturais. E se você os consome no jantar ou no famoso lanchinho antes de deitar, está programando seu corpo para continuar funcionando à noite, quando ele deveria estar parado. Agora, quero te contar a história de Robert, um aposentado de 68 anos, morador de Tampa, na Flórida. Robert sempre jantou tarde, por volta das 20h30. Era o momento dele relaxar. Costumava comer uma salada leve com tomate e pepino e tomava uma xícara de chá verde para ajudar na digestão. Parecia saudável, não é? Mas Robert acordava religiosamente 3 vezes por noite, à 1h15, às 3h45 e às 5h30. Ele achava que era culpa da próstata. Pensou que estivesse envelhecendo mal, mas nunca passou pela cabeça dele que o horário e o tipo de comida pudessem ser os verdadeiros vilões. Foi só quando ele ajustou o horário do jantar para 18h30 e eliminou os alimentos com efeito diurético que tudo mudou. Em apenas 10 dias, Robert passou a acordar apenas uma vez por noite. E depois de 3 semanas, teve sua primeira noite inteira de sono profundo em mais de 2 anos. Sabe qual foi a primeira coisa que ele me disse?
Senti como se tivesse voltado 10 anos no tempo. E é exatamente assim que funciona. Quando você alinha sua alimentação com o relógio biológico do seu corpo, tudo entra no ritmo certo. A digestão acontece antes de deitar. Os compostos diuréticos são eliminados durante o dia. Os rins entram em modo de repouso. E a bexiga simplesmente não te acorda. A ciência confirma isso com clareza. Durante o sono profundo, o corpo reduz naturalmente a função dos rins. Mas se você come tarde e ainda consome alimentos que ativam os rins, você interrompe esse ciclo de descanso. E não só isso. Refeições noturnas mal escolhidas também aumentam o risco de refluxo, desconforto abdominal, elevação da pressão arterial durante o sono, fragmentação do sono e desregulação do cortisol, o hormônio do estresse. Tudo isso contribui para a noctúria. Ou seja, você acorda à noite e começa a acreditar que isso é só parte da idade, quando na verdade é algo que você pode mudar. Veja como aplicar na prática a mudança que Robert fez. Primeiro, defina um horário fixo para jantar. O ideal é comer entre 17h30 e 18h30. Isso dá ao seu corpo de 3 a 4 horas para digerir antes de deitar. Segundo, evite alimentos com efeito diurético à tarde e à noite. Faça uma lista pessoal dos inimigos do sono e mantenha-os longe da sua rotina noturna. Terceiro, prefira alimentos que ajudam o corpo a dormir melhor. Arroz branco, batata doce, frango grelhado, peixe ou ovos. Legumes cozidos como brócolis, cenoura, abóbora, banana, aveia e pequenas porções de queijo fresco com baixo teor de sal. Quarto, evite qualquer alimento após o jantar. Mesmo um lanchinho leve reativa a digestão e, com ela, o ciclo de produção de urina. Quinto, se você precisa tomar remédios à noite com alimentos, converse com seu médico. Veja se é possível realocar a dose ou ajustar o tipo de refeição. Robert me escreveu 3 meses depois. Minha esposa está surpresa. Ela mesma está dormindo melhor, porque eu não levanto mais tantas vezes. Estamos saindo mais, viajando. Eu me sinto mais disposto. Parece que algo tão simples como antecipar o jantar mudou tudo. E ele está certo. Quando você janta no horário certo e faz boas escolhas, você entrega ao seu corpo uma chance real de descansar. É como se, pela primeira vez em muito tempo, você desse ao seu organismo a permissão para desligar, entrar no modo cura e fazer o que ele sabe fazer: restaurar, regenerar, reconstruir. E esse foi só o segundo hábito. O próximo comportamento é ainda mais surpreendente, porque, ao contrário dos outros, ele parece totalmente inofensivo. Parece até uma atitude responsável. Mas, na verdade, está treinando seu corpo a acordar cada vez mais à noite. Vamos falar agora sobre o erro chamado usar o banheiro por precaução antes de dormir. Esse é, talvez, o hábito mais enganoso de todos. Ele parece lógico, parece até responsável. Muitas pessoas fazem isso há anos, com a melhor das intenções. Vou ao banheiro antes de dormir, só por precaução. Mas o que parece uma atitude sensata é, na verdade, um dos maiores causadores da chamada noctúria comportamental. Sim, ir ao banheiro por hábito, mesmo sem vontade real, está treinando seu corpo a funcionar mal. Veja, sua bexiga é um músculo inteligente, altamente adaptável, e ela aprende com os seus padrões. Quando você a esvazia repetidamente antes de estar realmente cheia, ela começa a se adaptar a volumes menores e passa a enviar sinais de urgência, mesmo quando está apenas 25% cheia. Com o tempo, isso cria um ciclo vicioso. Você vai ao banheiro antes de dormir, mesmo sem necessidade. Sua bexiga se adapta ao volume reduzido. Ela começa a emitir alarmes falsos. Você acorda à noite para urinar, com pouco ou quase nada na bexiga. E esse padrão se repete, noite após noite. É como se seu corpo passasse a viver sob alerta constante, mesmo sem necessidade fisiológica real.
E o mais preocupante, você começa a acreditar que tem um problema urinário sério, mas na verdade é apenas um hábito comportamental que está reprogramando sua bexiga. Agora, quero te contar a história da Dorothy, uma viúva de 74 anos de Seattle, Washington. Ela me disse com sinceridade: eu achava que estava sendo esperta. Todas as noites, mesmo sem vontade, eu ia ao banheiro antes de dormir. Achava que isso me protegeria de acordar mais tarde, mas percebi que estava criando um monstro. Dorothy, sem saber, havia ensinado o corpo dela a acreditar que precisava esvaziar a bexiga constantemente. Mesmo com quantidades mínimas de urina, ela já sentia urgência. Isso fazia com que acordasse pelo menos 3 vezes por madrugada. Mas tudo começou a mudar quando ela iniciou um processo de reeducação da bexiga. Ela passou a ir ao banheiro apenas quando sentia vontade real, e não por medo ou ansiedade. Pouco a pouco, a bexiga dela readquiriu sua capacidade natural de expansão e retenção. Em menos de 4 semanas, Dorothy já conseguia dormir 5 horas seguidas. E em 2 meses, houve noites em que ela simplesmente não acordava. Ela me escreveu meses depois: foi a coisa mais contraintuitiva que já fiz, mas hoje confio novamente no meu corpo. Minha ansiedade à noite desapareceu. Durmo tranquila, sabendo que não sou mais escrava da minha própria insegurança. Agora, vamos entender a ciência por trás disso. A bexiga de um adulto saudável é capaz de armazenar entre 400 e 600 mililitros de urina. Ela só deveria enviar sinais de urgência quando estiver perto desse limite. Mas se você a esvazia frequentemente com 100 ml, 150 ml, o que acontece? Você está condicionando seus receptores internos a dispararem mais cedo. Isso faz com que o seu cérebro, mesmo dormindo, receba mensagens falsas de que precisa acordar. Esse fenômeno tem nome: hipersensibilidade funcional da bexiga, e ele é extremamente comum em pessoas mais velhas. Não por uma falha do corpo, mas por causa do hábito de ir por garantia. Agora, imagine o que acontece quando você rompe esse padrão. A bexiga volta a expandir com segurança. Os sensores internos se reequilibram. O cérebro para de enviar alarmes falsos durante a noite. E o sono profundo volta a acontecer de forma natural. Por isso, tantas pessoas conseguem reduzir drasticamente a noctúria sem precisar de remédios, cirurgia ou exames. Basta uma reeducação comportamental. Aqui está um plano simples para você começar essa mudança. Primeiro, só vá ao banheiro antes de dormir se tiver vontade real. Uma necessidade física clara, não por ansiedade ou hábito. Segundo, se tiver dúvida, espere de 15 a 20 minutos. Nesse tempo, leia algo leve, escute uma música suave, distraia a mente. Se a vontade desaparecer, era apenas ansiedade. Terceiro, evite a frase "só por garantia". Essa é a armadilha que mantém o padrão errado. Quarto, se você tem histórico de incontinência ou mobilidade reduzida, mantenha um urinol próximo. Mas use apenas em emergência real, nunca por rotina. Quinto, se você usa fraldas noturnas, não encare isso como sinal de incapacidade. Elas podem ser um apoio temporário enquanto seu corpo se readapta. E sexto, tenha paciência. A readaptação da bexiga leva de 3 a 6 semanas. Mas os primeiros resultados costumam aparecer entre o 7º e o 10º dia. E acima de tudo, confie no seu corpo. Ele aprendeu esse padrão e pode, com calma e consistência, desaprender. Dorothy concluiu sua carta com uma frase que eu nunca esqueci. Eu achava que tinha um problema no meu corpo, mas descobri que era só um hábito que precisava ser desaprendido. Hoje, eu durmo tranquila e acordo como há décadas não acordava. E é exatamente isso que eu quero para você, porque o próximo hábito vai surpreender ainda mais.
Você sabia que a forma como você dorme, sua posição, seus travesseiros, pode estar pressionando sua bexiga e enviando sinais falsos ao cérebro durante a noite? Sim. Algo tão simples quanto a maneira como você se deita pode estar sabotando o seu sono. E essa é uma das descobertas mais surpreendentes dos últimos anos. Você provavelmente nunca imaginou que a forma como você se deita na cama pudesse influenciar a frequência com que você acorda para urinar. Mas a ciência já mostrou. A posição em que você dorme, o tipo de travesseiro que você usa e até a forma como seu corpo repousa sobre o colchão afetam diretamente o funcionamento da sua bexiga, da circulação e da produção de urina noturna. Parece exagero? Então escute com atenção. Durante o dia, especialmente em pessoas com mais de 60 anos, o corpo tende a reter líquidos nas pernas e tornozelos. Esse acúmulo é natural. É causado pela gravidade e também pelo enfraquecimento progressivo do retorno venoso. Só que à noite, quando você se deita, todo esse fluido acumulado começa a ser reabsorvido pelo corpo. E é aí que muitos problemas começam. Se você dorme de barriga para baixo, ou em posições que pressionam o abdômen, ou ainda com travesseiros que desalinham sua coluna, a pressão sobre a bexiga aumenta. Mesmo que ela não esteja cheia, ela começa a enviar sinais ao cérebro como se estivesse. Além disso, travesseiros mal posicionados ou muito altos podem prejudicar a circulação do pescoço e da coluna cervical, afetando o sistema nervoso autônomo. E é justamente esse sistema o responsável por regular a bexiga durante o sono. Ou seja, a forma como você dorme pode estar gerando sinais falsos de urgência urinária e fazendo com que você acorde, mesmo sem nenhuma necessidade fisiológica real. A história do Frank mostra exatamente isso. Frank é um ex-militar de 71 anos, morador de Denver, no Colorado. Durante mais de 30 anos no exército, ele manteve o mesmo hábito. Dormia de bruços, com um travesseiro firme sob o peito. Achava que assim relaxava melhor os músculos das costas. Mas Frank acordava 3, 4 vezes por noite para urinar. Achava que era a próstata. Chegou a fazer exames, usou medicamentos, mas nada mudava. Até que, durante uma simples consulta de fisioterapia, alguém sugeriu que a posição de dormir dele poderia estar comprimindo o abdômen e irritando a bexiga. Frank resolveu testar. Passou a dormir de lado, com um travesseiro entre as pernas, e trocou o travesseiro da cabeça por um mais baixo, que mantinha sua coluna alinhada. A mudança foi quase milagrosa. Na primeira semana, ele já acordava apenas 2 vezes. Na segunda, só uma. E ao final do mês, dormia noites inteiras, sem nenhuma interrupção. Ele me escreveu: "Passei 30 anos tratando o problema errado. Bastou mudar a forma como eu me deitava para recuperar meu sono. Me sinto mais jovem, mais alerta, mais livre. E agora, você entende por quê. Durante o sono, o corpo precisa estar completamente relaxado, com mínima pressão interna. A posição ideal para isso é de lado, preferencialmente o lado esquerdo. Isso melhora a circulação, facilita a digestão e favorece o funcionamento do sistema linfático. Já quando você dorme de bruços, pressiona diretamente o abdômen, a bexiga e os grandes vasos abdominais. Isso estimula os sensores da bexiga a enviarem sinais ao cérebro, mesmo com níveis muito baixos de urina. Além disso, dormir com travesseiros inadequados, muito altos, muito moles ou empilhados, pode desalinhar sua coluna, afetar o sistema nervoso e interromper o relaxamento profundo necessário para um sono reparador. Mas há mais. Dormir corretamente também melhora o retorno venoso, redistribui os líquidos acumulados durante o dia com mais equilíbrio, estimula a produção de melatonina e vasopressina, os hormônios do sono e da retenção urinária. Ou seja, a posição correta de dormir ajuda seu corpo a entrar naturalmente no modo de sono profundo.
E aqui está como aplicar essa mudança com segurança e conforto. Primeiro, mude sua posição de dormir para o lado esquerdo. Essa posição reduz a pressão sobre a bexiga, favorece a circulação e ajuda o intestino e o fígado a funcionarem melhor à noite. Segundo, use um travesseiro entre os joelhos. Ele mantém sua coluna alinhada, reduz a tensão lombar e estabiliza a pelve, o que evita pressão no abdômen. Terceiro, ajuste o travesseiro da cabeça. Ele deve manter o pescoço em posição neutra, nem muito alto, nem muito baixo. Um travesseiro de altura média e com firmeza controlada é o ideal. Quarto, evite travesseiros empilhados ou muito moles. Eles forçam o alinhamento da cervical, prejudicam a respiração e podem interferir no controle neurológico da bexiga. Quinto, se você tem dificuldade para mudar de posição, use almofadas de apoio atrás das costas. Comece aos poucos, dormindo de lado por 1 ou 2 horas antes de voltar à posição de costume. Considere investir em colchões ortopédicos ou com zonas de alívio de pressão cesto. Evite dormir de costas se tiver apneia ou ronco. Essa posição compromete a oxigenação e o relaxamento muscular, afetando também a regulação hormonal do sono. Frank me disse algo que eu nunca esqueci. Eu achava que minha idade me tirava o sono, mas era só meu corpo pedindo ajuda. Depois que aprendi a respeitá-lo, ele me devolveu a paz. E essa paz começa com uma simples mudança de postura. Se você quer acordar menos vezes durante a noite, olhe para sua cama com novos olhos. Ela pode ser sua maior aliada ou sua maior inimiga, na busca por um sono profundo, contínuo e restaurador. E no próximo hábito, vamos falar de algo ainda mais surpreendente. Um fator invisível, silencioso, mas que afeta diretamente a produção de urina e a qualidade do seu sono. Entre todos os fatores que afetam a sua noite de sono, este é um dos mais ignorados, mas também um dos mais poderosos: a temperatura do ambiente em que você dorme. E mais do que isso, o tipo de roupa que você usa para dormir. Pode parecer um detalhe, algo pequeno, quase irrelevante. Mas a ciência é clara. Quando o seu corpo não consegue regular adequadamente a temperatura durante o sono, ele entra em estado de estresse térmico. E isso interfere diretamente na produção de urina ao longo da noite. Sabe aquela sensação de acordar suando mesmo com o ar desligado? Ou aquela noite agitada, com calor, sede, inquietação e a necessidade constante de levantar para ir ao banheiro? Pois é, isso pode estar sendo causado por uma temperatura noturna inadequada, combinada com pijamas quentes demais ou tecidos que não deixam sua pele respirar. Durante o sono, o corpo reduz sua temperatura interna em até 2 graus. Essa queda é essencial para que ele produza 2 hormônios fundamentais: a melatonina, que regula o sono, e a vasopressina, que reduz a produção de urina durante a noite. Quando você dorme em um ambiente quente demais ou com roupas que impedem essa troca térmica natural, o corpo não consegue entrar nesse estado de repouso profundo. A produção de vasopressina diminui, a urina continua sendo formada e você acorda. A história da Eleanor é um ótimo exemplo disso. Ela tem 69 anos, é professora aposentada e mora em Miami, Flórida. Sempre teve o hábito de dormir bem aquecida. Mesmo em um clima quente, mantinha o ar-condicionado desligado, usava pijamas de flanela e se cobria com edredons pesados. Para ela, isso era conforto, quase um ritual emocional. Mas, ao mesmo tempo, sofria com suores noturnos e acordava até 5 vezes por noite para urinar. Ela já tinha tentado de tudo: cortar líquidos, mudar o jantar, ajustar a posição de dormir, mas nada funcionava de verdade. Foi só quando decidiu mudar o ambiente térmico do quarto que tudo começou a melhorar. Ela instalou um ar-condicionado silencioso, ajustou a temperatura para 19 graus e trocou os pijamas por roupas leves de algodão.
Na primeira semana, passou a acordar apenas 2 vezes. Na segunda, só uma. E ao final do primeiro mês, ela dormia a noite inteira, algo que não acontecia há mais de 6 anos. Ela me escreveu: "Eu não acreditava que era o calor. Sempre achei que precisava me aquecer para dormir melhor. Mas agora entendo que meu corpo precisava respirar e descansar de verdade. E a ciência confirma essa transformação. Dormir em ambientes com temperatura entre 18 e 20 graus estimula a liberação da melatonina e da vasopressina, exatamente os hormônios que te ajudam a dormir profundamente e a reduzir a produção de urina durante a noite. Já temperaturas acima de 22 graus aumentam a dilatação dos vasos, fazem o corpo suar mais, aumentam o volume de líquidos a serem filtrados pelos rins e interrompem a produção dos hormônios do sono. Resultado: você acorda e acorda de novo, e mais uma vez. O mesmo vale para as roupas. Tecidos sintéticos, flanelas, roupas muito pesadas ou que abafam o corpo. Tudo isso impede que o calor se dissipe. O corpo fica preso e não consegue entrar no modo repouso. Para mudar esse cenário, a primeira atitude é cuidar do ambiente. Mantenha a temperatura do quarto mais fresca, com ar-condicionado, ventilador ou mesmo janelas abertas, dependendo do clima da sua cidade. Evite cobertores pesados. Prefira materiais leves e respiráveis, que mantenham o conforto térmico sem sufocar o corpo. Na hora de escolher os pijamas, dê preferência aos tecidos naturais: algodão, linho, malhas leves. Evite flanela, poliéster ou qualquer tecido que prenda o calor. Trocar a roupa de cama também ajuda. Lençóis e fronhas de tecidos frescos favorecem a respiração da pele e ajudam o corpo a manter uma temperatura constante durante a noite. Se você sente muito frio, não se preocupe. Meias leves, cobertores em camadas finas e roupas com ajustes removíveis podem aquecer sem sufocar. O importante é permitir que o corpo regule a própria temperatura, sem bloqueios. Cada pessoa tem seu limite térmico, mas quando você permite que sua temperatura corporal caia naturalmente, seu corpo faz o que sabe fazer: relaxar, restaurar, renovar. Eleanor me contou meses depois: "Hoje eu durmo como uma criança. Acordo leve, com a mente clara, o humor mais tranquilo, e tudo porque deixei meu corpo respirar de novo." É essa liberdade que eu desejo para você. Seu quarto pode ser o seu santuário de cura, ou a prisão invisível que está impedindo sua bexiga de descansar. E agora que você aprendeu os 5 hábitos mais impactantes que estão sabotando seu sono, chegou o momento mais importante. No próximo bloco, vamos falar sobre como reunir tudo isso em uma rotina real, coordenada e definitiva, e transformar de vez suas noites em um tempo sagrado de cura e renovação. Agora que você conhece os 5 hábitos que estão sabotando o seu sono e fazendo você acordar à noite para urinar, eu quero te fazer um convite. Mas não é um convite para mudar tudo de uma vez, nem para transformar sua vida da noite para o dia. É um convite mais simples, mais humano e muito mais poderoso. Hoje à noite, você vai escolher apenas um desses hábitos e vai interrompê-lo. Talvez você escolha parar de beber líquidos algumas horas antes de dormir. Talvez decida jantar um pouco mais cedo, ou mudar a posição em que você deita, ou simplesmente desligar o ventilador e colocar um pijama mais leve. Não importa qual seja o primeiro passo, o importante é que esse passo seja seu. Porque cada um desses hábitos, por mais simples que pareça, é uma chave. E quando você gira essa chave, algo muda dentro de você. A sua bexiga começa a reaprender. O seu cérebro volta a confiar no próprio ritmo natural. E o seu sono começa, pouco a pouco, a se tornar inteiro outra vez. Lembre-se do que você descobriu aqui.
Você aprendeu que beber líquidos à noite, mesmo sem perceber, pode ativar os rins no momento errado. Que jantar tarde e escolher os alimentos errados pode sabotar o seu sono profundo. Que ir ao banheiro só por precaução ensina sua bexiga a funcionar mal. Que dormir na posição errada pode comprimir sua bexiga e enganar seu cérebro, e que um quarto quente demais ou pijamas inadequados impedem seu corpo de entrar no estado de economia e cura noturna. Essas são mudanças pequenas, mas quando aplicadas juntas, elas têm um poder extraordinário, porque elas devolvem ao seu corpo aquilo que ele mais precisa: descanso profundo, cura silenciosa, rejuvenescimento verdadeiro. E se nesse momento você estiver pensando, será que isso funciona para mim? Eu te digo, funciona. Funciona para todos os corpos que ainda desejam viver com dignidade. Funciona para quem tem esperança, para quem já tentou de tudo, mas ainda acredita. Para quem sabe que por trás da idade existe um corpo que pode aprender, que pode melhorar, que pode dormir bem outra vez. Dorothy, Robert, Margaret, Frank, Eleanor, eles não são exceções. São pessoas como você, pessoas reais, que decidiram não aceitar a ideia de que envelhecer significa perder o sono, o controle ou a liberdade. Se você chegou até aqui, isso diz muito sobre você. Significa que você se importa, que você quer mudar, que está disposto a dar passos novos para viver com mais energia, mais clareza e mais alegria. E por isso, eu quero te fazer um pedido final. Não por mim, mas por todos que ainda não conhecem essas informações. Deixe um comentário aqui embaixo dizendo quantas vezes você costuma acordar por noite. Ou compartilhe sua experiência com algum desses hábitos. A sua história pode inspirar alguém, pode motivar outra pessoa a começar, pode ser o empurrão que alguém precisa para mudar de vida. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like e se inscreva no canal. É gratuito, mas o impacto que isso tem na vida de milhares de pessoas é imenso. Cada vez que você interage com esse conteúdo, ele alcança mais gente madura que hoje está cansada, exausta, achando que não há mais solução. Você pode ser a ponte para a transformação de alguém. E se você quiser dar um passo ainda mais profundo, saiba que temos uma comunidade onde pessoas como você compartilham suas vitórias, suas dúvidas e seus aprendizados sobre como melhorar o sono, a saúde e a qualidade de vida depois dos 60. Basta se inscrever no canal e ativar as notificações. Você vai ser o primeiro a receber vídeos como este, sempre com base em ciência, explicados de forma simples e com um toque de cuidado que nem sempre encontramos por aí. Eu sei que às vezes a jornada do envelhecimento pode parecer solitária, mas você não está sozinho e, mais importante, você não está condenado a viver noites partidas e dias cansados. O seu corpo pode sim aprender a dormir melhor. Ele pode sim voltar a confiar em si mesmo e você pode acordar amanhã com algo que talvez há tempos não sente: plenitude, uma noite inteira, um corpo leve, uma mente clara, um coração em paz. Esse é o seu direito. E tudo começa com um passo, hoje. E que a sua próxima madrugada seja inteira.